Questão 2. Uma barra delgada e uniforme é colocada no canto B, aqui no canto B, deixa eu colocar aqui no canto B, e é feito um leve movimento no sentido horário, Considerando que o canto é agudo e torna-se levemente incorporado na extremidade da barra, tal que o coeficiente estático em B é muito grande, determine letra A o ângulo beta por meio do qual a barra irá girar até que esta perca o contato com o canto. E letra B, a velocidade correspondente da extremidade A. Aqui é a extremidade A, que é o ponto A. Então aqui é L, tamanho da barra. Então o que ele quer? Ele quer o ângulo por meio do qual a barra irá girar até que perca o contato com o canto, que é esse ângulo aqui. E na letra B, que é a velocidade correspondente da extremidade A, a velocidade desse ponto aqui. Perfeito. Então o que eu vou fazer aqui é calcular a variação do trabalho da força peso inicialmente. Eu tenho aqui um vetor peso que está aqui, ó. Então daqui esse vetor peso ele vem para cá, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular a variação do trabalho dessa força. Então eu tenho aqui, eu tenho essa distância aqui que equivale a, se eu tenho esse triângulo aqui, com esse ângulo beta, então essa distância aqui é essa distância aqui, que é L por 2, cosseno beta, então dessa distância aqui. Logo isso aqui é L por 2 cosseno beta. Então qual que é a variação do meu trabalho? Então U de 1 para 2 é igual a W L por 2, isso aqui é o inicialmente, menos W L por 2 cosseno beta. Tá aí. Isso aqui é igual a, eu posso colocar o W L por 2 em evidência, então fica 1 menos cosseno beta. Ok. Bom, ele começa no repouso, logo T1, ou energia cinética inicial, é nulo ou zero. T2 é igual a meio IA ômega 2 ao quadrado. Isso aqui já foi demonstrado. Isso aqui é energia cinética, ok? Em relação a meu momento de inércia com a minha velocidade angular. Isso aqui é igual a meio, que multiplica esse IA é 1/3 ml quadrado, que multiplica aqui o meu ômega 2 quadrado. De novo, eu estou calculando aqui o meu momento de inércia em relação ao ponto A, da barra toda em relação ao ponto A. Calcula dessa forma. Logo, T2, então, é 1/6
meio vezes 1/3 ml quadrado ômega 2 quadrado. Além disso, eu tenho essa equação aqui que já foi demonstrada em aulas anteriores, ou seja, T1 mais U1 para 2 é igual a T2. Ok? Então, jogando nessa equação aqui, eu vou ter que 0 mais essa variação de U1 para 2, que é isso aqui. Então fica mg, que é o peso, L por 2, que multiplica 1 menos cosseno de beta. Isso é igual a T2, que é igual a 1/6 m L quadrado ômega 2 quadrado. Dessa forma, ômega 2 quadrado é igual a 3G por L, que multiplica 1 menos cosseno de beta. Isso é a velocidade angular ao quadrado. Calcula com essa forma aqui. Ok. Então, a gente tem inicialmente uma determinada situação, que é essa barra amarela. Tem o peso aqui, agindo aqui no centro de massa. E aqui eu tenho um contato ainda. Existe um contato ainda. E eu tenho uma força aqui normal. Isso aqui é igual a... na iminência, né, de ainda contato. Quando esse contato é perdido, você tem o IG alfa agindo aqui, e você tem aqui uma força resultante no mesmo sentido e na direção da barra, que é massa vezes aceleração de G normal, e você também tem uma força resultante aqui nesse sentido, nessa direção, que é calculada como massa vezes aceleração de G tangencial, ou seja, tangente ao movimento. Então, AG normal, ou seja, a aceleração do ponto G normal, N é L por 2 vezes ômega 2 ao quadrado. E eu estou fazendo a seguinte análise. A aceleração centrípeta é igual a V quadrado por R. Então, isso aqui, o V quadrado é ômega quadrado vezes R quadrado. Por R, eu vou cortar esse com esse, então eu tenho ômega quadrado vezes R. Esse R é um raio, ou seja, é a distância desse ponto até o ponto de contato aqui, né? Que vale L por 2. Então eu tenho L por 2 ômega quadrado. Tá aqui. Perfeito. Então eu tenho que AG normal é L por 2 ômega quadrado. Ômega 2 ao quadrado, né? A velocidade angular é 2. Ok, então eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma. Isso é L por 2 vezes agora 3G por L, que multiplica 1 menos cosseno de beta, que é o meu ômega quadrado, que está aqui. 3G por L, 1 menos cosseno de beta. Perfeito. Então, limpando essa equação ainda mais, eu tenho que AG normal é igual a 3 meios
de G 1 menos cosseno de beta. Perfeito. Bom, se eu fazer a soma das forças no eixo, exatamente em cima do eixo da barra, eu vou encontrar o seguinte, que mg, eu estou aqui calculando a componente do peso, mg cosseno beta, eu estou calculando essa componente aqui, deixa eu colocar de amarelo, então estou calculando essa componente aqui, o peso tem duas componentes, né? Então estou calculando essa componente aqui, lembrando que esse ângulo aqui, ó, é o beta, que é o mesmo desse ângulo aqui, né? Então a minha componente é mg cosseno beta. Tá, então deixa eu pegar o caneta roxa. Então tem mg cosseno beta. Isso aqui é igual a força resultante nessa direção, que é igual a m que multiplica a aceleração, que é 3 meios, que a gente encontrou aqui, g que multiplica 1 menos cosseno de beta. Tá aí. Então, eu posso cortar massa com massa, G com G, e eu vou obter o seguinte, que o cosseno de beta é igual a 1 menos cosseno de beta vezes 3 meios. Eu posso isolar o cosseno de beta, colocar em evidência. Então, eu vou ter cosseno de beta vezes 1 mais 3 meios, ok? Que é igual a 3 meios. Logo, cosseno de beta, então, na verdade, deixa eu copiar aqui embaixo. Deixa eu copiar embaixo que é melhor. Então, cosseno de beta é igual a 3 meios, que multiplica 5 por 2, então 2 quintos. Eu corto esse 2 com esse 2, cosseno de beta é 3 quintos. E fazendo aí o arcosseno, na verdade, né? Você encontra beta, que é igual a 53,1 graus, aproximadamente. Então, esse é o ângulo que ele perde o contato com essa superfície aqui, que é o que ele está pedindo na letra A. Na letra B, ele pede a velocidade correspondente à extremidade A. Bom, para eu poder calcular a velocidade, eu tenho que fazer o seguinte. A velocidade de A é L, que é o tamanho da barra, vezes a velocidade angular, que no caso é ômega 2. Okay? Eu tenho ômega 2 quadrado, que é isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, como ele quer, cadê aqui? A velocidade correspondente à extremidade A, ou seja, correspondente, ele quer nesse ângulo aqui, né? Ou seja, ele quer nesse ângulo de 53,1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ângulo, jogar aqui e encontrar a velocidade angular
Nesse caso aqui, em função de G e L, porque eu não tenho um tamanho, né? Eu não sei o tamanho dessa barra. Eu sei que G é a aceleração da gravidade, mas eu não sei o tamanho dessa barra. Então vai ficar em função disso. Então, se eu pegar esse ângulo e jogar nessa equação aqui, eu vou obter o seguinte, que ômega 2 é igual a raiz de 1,2 G por L. Então, VA é L vezes raiz de 1,2 G por L. Eu posso jogar esse L para dentro aqui, para ficar um pouco mais organizado. E eu vou obter o seguinte, deixa eu colocar de verde. Então, VA é igual a, quando o L entra dentro da raiz, ele vem ao quadrado, né? Então, se ele entra lá dentro ao quadrado, eu vou cortar esse L ao quadrado com esse L aqui do denominador. Então, eu vou obter que VA é 1,2 G agora vezes L, que sobra um L no numerador. Ok? E essa velocidade aqui, ela tá nesse sentido, nessa direção aqui, né? E aqui faz o ângulo beta, que é 53,1 graus. Então, essa aqui é a resolução do exercício. Ok? Exercício 2.